Pessoal, como prometido, esse é o meu segundo vídeo sobre o Natal. E é importante você assistir o vídeo que tá aparecendo aqui no card, que é o meu primeiro vídeo, pra você entender esse vídeo aqui de uma forma mais negociada, mais coisada das paradas da... Assista o outro e volta aqui, beleza? Tô esperando. Pra você que já assistiu, já se inscreveu no canal? Já clicou em gostei? Então faz isso agora que eu vou esperar. Tá, ok, você começou a assistir esse vídeo, eu espero que você não esteja assistindo por causa disso aqui, ó. Do desafio de comer uva passas. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu recebi 40 likes no vídeo, então eu vou ter que comer 40 uva passas. Então no final desse vídeo eu vou cumprir o prometido, eu recebi 40 likes, eu vou ter que comer 40 uva passas. Você já ouviu falar do Maurício de Souza, né? O criador da Turma da Mônica. Sei lá, imagina que o Maurício de Souza ele se aposenta, que o Maurício de Souza ele tira férias. E depois que acontece, os personagens da Turma da Mônica começam a viver como eles querem. Imagina comigo. Sabe a Magali, a comilona, viciada em melancia? Imagina se ela começa a desenvolver outras compulsões. E ela começa com vício por melancia, daí ela vai pra drogas mais pesadas, assim, umas coisas muito pesadas. Tipo Nutella. Nutella é pesado. Com o tempo, tudo na vida da Magali começa a ficar exagerado. Ela começa a comprar compulsivamente, ela começa a ir pra todas as baladas, comer não. Aí ela vai pra todas as baladas, ela começa a pegar geral, passar o rodo mesmo. A Magali vira uma rolezeira, ela começa a ir pra balada, ela chega nos caras e fala: e aí, vamos fechar? E a Magali na balada, ela começa a se envolver com cocaína, com metanfetamina, ela começa a usar drogas. E ela começa a viciar em calmante, em remédios pra dormir. Isso não acontece apenas com a Magali não, com o Cascão também vai acontecer. E o Cascão, que não tomava banho, ele começa a virar um militante anti-higiene. Começa a fazer passeata contra banho. Aí ele começa a queimar sabonete em praça pública. Ele e sua turma começam a destruir as perfumarias, eles jogam um coquetel molotov na Boticário, começa a reunir um monte de gente que não lava a mão, começa a atrair pessoas que não tomam banho, que nem um cachorro quer cafungar nessas pessoas. Aí ele começa a andar com uma galera que não escova o dente, que faz jejum de escovar dente. E os amigos do Cascão são aquelas pessoas que têm o hálito que faz a cebola chorar. Pela falta de higiene, um monte de gente começa a ficar doente lá na Rua do Limoeiro. E o Cebolinha? O Cebolinha ele começou a ficar muito complexado, porque ele não sabia falar corretamente. Ele trocava o R pelo L. Todo o plano infalível que ele fazia pra pegar o Sansão, o coelhinho da Mônica, não dava certo, e ele apanhava. Aí Cebolinha se afastou de todo mundo, desanimou da vida, começou a andar com uma galera da pesada da Rua de Baixo. E depois de um tempo, o Cebolinha ele começou a fazer funk proibidão. Começou a usar óculos Juliette, ele começa a usar a bermuda da Osklen, começou a usar corrente de ouro em volta do pescoço, começou a contar plaquê de 100 dentro de um Citroën, ficou amigo do Condzilla, começou a ser chamado de MC Bolinha. Aí o MC Bolinha ele entrou pro crime. Começou a fazer umas coisas do mal mesmo. Ele apertava a campainha e saía correndo. Começou a pedir pizza em dia de chuva só pra ferrar com o entregador. O Cebolinha ele começou a mentir sobre a idade dele, mas ele sempre estacionava o carro na vaga de idoso. É assim que eles fazem e pronto. A Mônica ela foi tantas vezes chamada de gorducha e dentuça que ela começou a se achar feia. Ela começou a desenvolver alguns complexos. Ela desenvolveu anorexia. A Mônica ficava o dia inteiro sem comer. A única coisa que ela colocava na boca era house preto pra disfarçar o mau hálito. E por ela ter colocado a bala na boca, ela tinha que ficar correndo na Rua do Limoeiro pra queimar as calorias da bala, como se fosse uma forma de punição. A Mônica ela começou a se cortar. Toda noite ela chorava abraçada com o seu coelho de pelúcia, o Sansão. E a Mônica começou a duvidar da existência do Maurício de Souza. Só que enquanto tudo isso acontecia, o Maurício de Souza ele tentava se comunicar com a Turma do Limoeiro. O que o Maurício de Souza, aquele que é o criador da Rua do Limoeiro, o criador da Turma da Mônica, o que ele fez? Ele se desenhou na história. Pra quê? Pra ir atrás de sua criação. Ele foi atrás do Cascão, da Mônica, do Cebolinha e da Magali. Só que o contraste da vida de Maurício de Souza com a Turma da Mônica era tão grande que começou a irritar todo mundo. Sabe o que o Cebolinha fez? Fez um plano infalível para matar Maurício de Souza. Ele se uniu com a Mônica, com a Magali e com o Cascão. Só que o problema desse plano infalível é que ele falhou, porque o Maurício de Souza, 3 dias depois, ele se redesenhou novamente na história. Essa é uma forma que eu inventei de tentar explicar o evangelho para algumas pessoas que são mais familiarizadas com a Turma da Mônica do que com a Bíblia Sagrada. E eu tenho a convicção de que toda adaptação de história ela vai falhar em algum ponto, tá? Mas fica só como exemplo. Como eu falei no vídeo anterior, a história do Natal ela não começa com o nascimento de Jesus, ela começa na criação, ou melhor, antes mesmo da criação. Assim como na historinha que eu contei, é o criador da Rua do Limoeiro entrando na história. É Deus, criador do mundo, entrando na história. Imagina o Maurício de Souza, carne e osso, com átomos, articulações, veias, estrutura óssea, pensamentos e sentimentos, toda essa complexidade se tornando um simples desenho, feito de tinta, limitado pelas margens do quadrinho. E agora, tudo que ele fala tem que caber dentro de um balão. Se você acha essa renúncia complexa, maior foi o esvaziamento de Deus para se tornar um homem. Entrar
no útero apertado que ele mesmo planejou, nascer entre os animais que ele mesmo criou o odor do esterco, nascer em um lugar sem higiene, correndo risco de ter infecções por bactérias que ele mesmo criou, sendo amamentado pelo leite de Maria, o leite que ele mesmo criou o sabor. Deus ter se tornado homem é um ato muito mais complexo do que a gente imagina, com um nível de renúncia muito maior. Toda a complexidade do ser de Deus, os atributos da divindade, todos contidos em um recém-nascido. O que Jesus fez, a teologia chama de kenosis, o auto-esvaziamento da divindade. O que Jesus fez foi abrir mão do uso independente dos atributos divinos. E só Deus pode abrir mão de algumas características sem deixar de ser divino. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 10 diz que aquele que é a palavra, ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ai meu Deus, por que eu faço essas coisas? Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Como prometido, eu tenho 40 uva passas para comer. 39... 40. Aqui tem 40 uva passas. Ah, mano. Tô suando, velho. Nossa, falta mais da metade. Ainda falta essas aqui. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? É isso aí, obrigado. E tenha um Feliz Natal. Eu vou mastigar uva passa até 2018, mano.